Vamos para a leitura. 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Então ele respondeu: Não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, para nós orarmos mais uma vez. Eu gostaria de pedir para alguém desligar esse ar aqui, senão vocês vão congelar o pregador. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, que a Tua palavra, Pai, fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, através da Tua instrução, compreender aquilo que o Senhor faz. O Senhor é o Deus que age, Pai, em tudo aquilo que nós vemos e naquilo que nós não vemos. Por isso, ó Deus amado, nós queremos te pedir nessa noite, instrui o nosso coração e a nossa mente,
para que nós, através da Tua palavra, tenhamos certeza, ó Pai, tenhamos convicção de que o Senhor está agindo em todas as coisas, naquelas que nós vemos e naquelas que nós não vemos. Por isso, ó Pai, nós oramos a Ti, nós oramos pelos enfermos, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos nossos familiares, porque nós confiamos na Tua mão poderosa. Por isso, ó Deus, continua falando ao Teu povo, àqueles que ainda não conhecem o Senhor, age no coração deles, Pai, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja restauração, pois a Tua palavra é poder, poder para salvar, poder para restaurar e para nos direcionar, ó Deus. Assim, ó Pai amado, nós oramos com gratidão, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui estava frio, viu? Meus irmãos, João Calvino escreveu nas Institutas a respeito da providência. E ele diz que a providência não significa apenas que Deus criou o mundo e o deixou funcionando sozinho, mas que Deus continua governando cada acontecimento, desde o movimento das estrelas até os menores detalhes da vida humana. E a doutrina da providência, ela nos ensina que Deus, Ele preserva, Ele sustenta, dirige e governa todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A Escritura afirma, no Salmo 139, que Deus conhece todas as coisas. Em Deuteronômio, que Deus governa todas as coisas. Em Hebreus, que Deus sustenta todas as coisas. E em Efésios, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A Confissão de Fé de Westminster resume essa verdade no seu capítulo de número 5. E assim diz o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto de 2 Reis, capítulo 6. Nesse texto, nós vemos aqui duas narrativas distintas, mas unificadas por uma mesma verdade, a providência soberana de Deus. Nós vemos aqui um episódio onde Deus faz flutuar um machado. Deus demonstra que a sua providência alcança até uma ferramenta perdida. Depois, nós vemos no texto que Deus governa os exércitos, os reis e as nações. São histórias completamente diferentes dentro de um mesmo texto, mas elas não estão aqui por acaso, porque elas revelam a mesma verdade. Que o Deus que governa os grandes acontecimentos da história é o mesmo Deus que cuida dos pequenos detalhes da vida do seu povo. O Senhor Deus, Ele não precisou escolher entre ajudar o discípulo que perdeu o machado ou de controlar os movimentos do exército sírio. Ele faz ambas as coisas simultaneamente, porque a providência dele é infinita. Nós vemos no texto, e eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, no capítulo 6 de 2 Reis, nós vemos no texto que ele começa com a narrativa dos profetas conversando entre si e dizendo que eles estavam em grande número, que o local aonde eles estavam se reunindo já não comportava todos eles. Então, eles decidem ampliar aquela habitação. E aqui nós podemos tirar uma primeira lição, que ela é muito importante para o povo de Deus. Que os servos de Deus são trabalhadores, são pessoas que trabalham. Os servos de Deus não ficam esperando os milagres com os braços cruzados, não ficam inativos. Aqueles homens, eles planejavam, trabalhavam e assumiam responsabilidades. Só que durante esta atividade, que eles estavam lá trabalhando, cortando as árvores, acontece um acidente. Observe no verso 5, que a palavra de Deus diz. Diz assim: e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e clamou e disse: ah, meu Senhor,
porque era emprestado. Quando nós vemos isso, à primeira vista parece algo pequeno, mas para aquele homem não era pequeno. Ele diz, o machado era emprestado. E isso provavelmente mostra que para ele, aquilo era uma situação difícil. Provavelmente ele não teria recursos para repor aquela perda. E o texto revela, né, essa aflição dele. A versão da NVI diz assim, que ele gritou, ah, meu Senhor, era emprestado. Quer dizer, aquilo causou algo naquele homem. E é exatamente nesse ponto aqui que nós vemos o agir de Deus. Deus se importa com o seu povo nos pequenos detalhes. Por causa de um machado. E aí Eliseu pergunta para aquele homem, aonde caiu? Veja o verso 6. Onde caiu? Quando o homem mostra o lugar, Eliseu corta o galho, joga na água, e ali aquele machado, aquele ferro, flutua. E aí ele diz ao homem, pegue. Nós vemos que Deus interveio, não porque o machado ele era valioso. O machado ele não tinha nenhum valor em si mesmo, mas o servo do Senhor era valioso. Deus interveio por causa daquele homem. O clamor por causa de uma simples ferramenta. Deus interveio porque aquele homem era precioso. Aí nós tiramos uma outra lição. Os servos do Senhor são preciosos aos olhos do Senhor. O Senhor conhecia a necessidade daquele homem, Ele conhecia a aflição daquele homem, e Ele conhecia também a limitação daquele homem. E isso pode ser aplicado a todos nós, porque Deus importa com as nossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades, e nenhuma das nossas necessidades é pequena demais para o cuidar de Deus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas, eu mesmo já ouvi muito, as pessoas dizerem assim, Deus não se importa com isso. Mas a verdade é que, frequentemente, nós vemos o cuidar de Deus nas pequenas circunstâncias, naquilo que as pessoas consideram pequeno. Deus cuida dessas circunstâncias. Eu também já ouvi muitas pessoas dizerem assim, Deus não se preocupa com isto, porque Deus tem preocupações maiores, Deus tem coisas maiores para se preocupar. Só que essa afirmação, ela não encontra apoio nas Escrituras. O problema dessa afirmação é que ela parte de uma visão humana de limitação. Nós é que temos preocupações, porque nós somos limitados. Mas Deus não é limitado como nós. Deus não é alguém ansioso, aflito ou sobrecarregado pelas circunstâncias. Pelo contrário, o Salmo 115, verso 3, afirma o seguinte, que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Daniel, capítulo 4, verso 35, também declara, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Então, nós é que preocupamos. Deus não se preocupa, porque Ele sabe todas as coisas, Ele gerencia todas as coisas, Ele governa todas as coisas sem esforço, sem desgaste, sem preocupação. Nada acontece para Deus de forma inesperada, porque Deus dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O milagre do machado, ele mostra para nós que não existe problema pequeno demais para estar debaixo do cuidado de Deus. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Nada é insignificante para Deus. Nada é pequeno demais para escapar do olhar de Deus. Eu lembro uma vez,
Eu já era convertido de algum tempo, mas nós vamos sempre aprendendo com o povo de Deus, né? E eu ouvi uma vez o pastor dizer assim, quando eu vou chegar num lugar, eu oro por causa de uma vaga de estacionamento. E eu pensei, como muitas pessoas pensam, mas Deus tem preocupação maior do que preocupar com a vaga de estacionamento. Então, um dia eu estava chegando à Receita Federal para entregar uma defesa de um cliente, e era uma coisa muito importante. E faltavam, assim, mais ou menos 5 minutos para fechar. E os irmãos conhecem os órgãos públicos, né? 5 minutos para fechar, já está fechado. E eu vim chegando, angustiado. E quando eu estava chegando, assim, um quarteirão, eu pensei, eu vou orar. Só me resta orar. Senhor, eu preciso de uma vaga, e eu preciso chegar a tempo de protocolar essa defesa. Meus irmãos, quando eu estava chegando na porta da Receita Federal, os irmãos devem conhecer ali, sabem que ali não é um local de estacionamento fácil. Eu acho que devia ter um caminhão estacionado na porta da Receita Federal, porque a vaga que abriu, quando saiu, eu não precisei nem fazer manobra. Do jeito que eu cheguei, eu não sei que velocidade estava, mas do jeito que eu cheguei, eu entrei. E entrei com folga. E cheguei no departamento, as pessoas ainda não estavam nem se levantando para ir embora. E eu vi a mão poderosa de Deus nos pequenos detalhes. Esse é o nosso Deus. Nós vemos também aqui que o texto bíblico ele não termina aqui. E ele mostra algo maior. Ele mostra que aquele Deus que cuidou de um machado, que é o mesmo Deus que cuida de uma vaga de estacionamento, que é o mesmo Deus que cuida de uma dor de cabeça, é o mesmo Deus que cuida de qualquer tipo de acontecimento, ele também cuida das nações, dos exércitos, dos reis. Nós saímos aqui de um cuidado, de uma necessidade individual, para algo muito maior. A partir do verso 8, o texto ele nos mostra que Deus ele governa os acontecimentos da história também. O texto bíblico continua falando, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Mas algo estava acontecendo que os planos do rei da Síria sempre fracassavam. As estratégias do rei da Síria não funcionavam. E o rei da Síria não estava conseguindo surpreender a nação de Israel. Todo o ataque que ele planejava era descoberto. Diante disso, o rei começa a suspeitar de que havia um traidor dentro do seu exército. Na visão dele, alguém estava passando informações para o rei de Israel. Mas os seus conselheiros explicam o que estava acontecendo a partir do verso 12. Observe aí na palavra de Deus. Verso 12. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Aquele rei acreditava que o que ele falava em segredo ficava ali com os seus generais, com os seus subordinados. Mas Deus conhecia cada detalhe e revelava para Eliseu. Meus irmãos, esse texto ele revela algo importante para nós. Deus sabe todas as coisas. Os reis podem fazer as suas estratégias, os governantes eles podem tomar as suas decisões, os exércitos podem elaborar os seus planos, mas Deus continua governando sobre todos eles. Não existe nada oculto aos olhos de Deus, nada escapa do conhecimento de Deus, nada foge do controle do nosso Deus. O Senhor, ele conhecia até as palavras secretas do rei da Síria. Nós podemos ir até mais longe, mesmo que esse rei não falasse nada, que ele ficasse em silêncio, ainda assim Deus iria revelar isso
ao profeta Eliseu. Porque ele conhece todas as coisas, ele conhece os pensamentos dos homens. E aquilo que parecia ser uma disputa militar entre a Síria e Israel, na verdade, estava sob o completo domínio de Deus. Nosso Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele guia todas as coisas. O rei da Síria fazia os seus planos, mas quem governava a história era Deus, assim como ele governa nos dias de hoje. E é exatamente aqui que tem essa ligação desses relatos dentro do capítulo, que Deus, que governa até sobre um machado que se afunda no rio, governa entre as nações. Nada escapa das mãos e do olhar e dos ouvidos do nosso Deus. E é esse Deus que sabe todas as coisas, que cuida das nossas necessidades. É esse mesmo Deus que cuida de todos os eventos da história. Meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele governa os grandes eventos da humanidade, e Ele também governa os detalhes pequenos da vida cotidiana. Esse é o Deus que dirige a história, que muda os impérios e que nos sustenta. Seguindo o texto bíblico, depois do rei da Síria descobrir que Eliseu era o responsável por revelar os seus planos, o rei da Síria toma a seguinte decisão. Ele envia um exército para capturar esse homem. Verso 14. Ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E aqui eu gostaria de propor aos irmãos um exercício de imaginação. Eu gostaria que os irmãos imaginassem a seguinte cena. Durante a noite, o exército sírio cerca a cidade, e aí soldados, cavalos, carros de guerra, um exército todo preparado para prender um homem. Vocês observam essa cena e eu gostaria que vocês se colocassem agora no lugar do servo de Eliseu. Tudo isso aconteceu durante a noite, você acorda pela manhã, sai de casa, e quando você olha para os arredores da cidade, você enxerga um exército de inimigos cercando a cidade. Você olha, você não vê rota de fuga, você não vê possibilidade de resistência. Meus irmãos, a situação, ela era desesperadora. E ela era tão desesperadora que nós vemos aqui a reação do servo. Verso 15. Ele olha aquela situação e ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Você consegue imaginar isso? A situação terrível. Só que quando ele faz essa afirmação, Eliseu estava calmo. E olha a resposta que Eliseu dá. Verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Meus irmãos, eu penso que o servo do profeta Eliseu deve ter pensado assim: meu Deus, o que Eliseu está dizendo? Como não ter medo? Quem são esses que estão conosco? E como eles são mais numerosos? Sem ver nada. Não havia soldados em Dotã, não existia reforço, não tinha nenhum exército defendendo a cidade. Aos olhos humanos, aos olhos daquele servo,
A declaração de Eliseu parecia não fazer sentido nenhum. Os dois estavam cercados. Os dois estavam vendo um exército diante deles. Ambos estavam enfrentando o mesmo perigo. Mas aqui nós vemos uma diferença de perspectiva. O servo de Eliseu, ele interpretou a realidade que os olhos dele viram. Mas o profeta Eliseu interpretou aquela realidade a partir de quem era o Deus que ele servia. Eliseu estava enxergando uma realidade que aquele servo não conseguia ver. A realidade de que Deus já estava agindo, de que eles não estavam sozinhos, e de que o exército sírio não era a única força presente naquele local. E aí, então, Eliseu ora, verso 17, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus irmãos, observe que os carros de fogo não apareceram naquele momento, eles já estavam lá. A oração de Eliseu não trouxe o auxílio de Deus. A oração de Eliseu foi apenas para que o servo enxergasse aquilo que Deus já estava fazendo, aquilo que Deus já tinha providenciado. E a providência de Deus, ela não para por aí. Observe que, em seguida, quando os sírios avançam para prender Eliseu, Eliseu ora novamente, e Deus fere o exército sírio com cegueira. Então, Eliseu pega aquele exército, os conduz até Samaria, e quando eles estavam dentro da cidade, é que Eliseu ora e pede que Deus devolva a visão para aqueles homens. Eu gostaria que os irmãos percebessem o que Deus fez e o que Deus faz conosco. Deus, ele estava protegendo os seus servos, assim como ele faz conosco. Às vezes nós não percebemos, mas Deus está nos protegendo. Deus confundiu os inimigos e Deus também confunde os nossos inimigos. E Deus, ele conduz toda situação. Não existe situação nenhuma que está fora do controle de Deus. Meus irmãos, nada que acontece é por acaso. Cada detalhe da nossa vida, cada detalhe que acontece conosco, está sendo governado pela mão soberana do Senhor nosso Deus. Mas isso nos leva a uma pergunta que é importante. Por que que o servo entrou em desespero? Porque ele não enxergava a mesma realidade. E ele era um servo de Deus. Mas ele não estava enxergando a providência de Deus. E isso acontece muito com o povo de Deus. Isso acontece conosco. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, nós nos desesperamos, porque nós achamos que Deus não está no controle. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós deixamos a nossa fé ficar enfraquecida. O servo de Eliseu, ele não conseguia enxergar aquilo que Deus estava fazendo, assim como nós muitas vezes não enxergamos. E quando isso acontece, existem perigos que começam a nos cercar. Primeiro, quando nós não enxergamos a providência de Deus, o medo começa a dominar o nosso coração. O servo, quando viu a cidade cercada, ele ficou com medo, ele disse, ai meu Senhor, o que faremos? E humanamente falando, a reação dele é compreensível, é natural. Mas Eliseu estava vivendo a mesma situação, e ele permaneceu em paz.
nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas que acontecem para que o nosso coração não seja dominado pelo medo. Quando nós tiramos os olhos do nosso Deus e nós começamos a olhar para as circunstâncias, nesse momento nós devemos ter cuidado, porque às vezes nós esquecemos de quem Deus é. E isso é muito sério para nós. A segunda coisa que acontece quando nós não vemos a providência é que a nossa visão ela vai se tornando limitada. O servo de Deus ele não estava vendo tudo que estava acontecendo. Ele enxergava o exército sírio na frente dele. O exército sírio era real, mas o exército celestial também era real e estava ao redor deles. A proteção já estava lá. O problema aqui não era a ausência de cuidado, era a ausência da percepção verdadeira. Nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós vemos a crise, nós vemos a enfermidade, nós vemos a dificuldade. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a mão de Deus sustentando todas as coisas. E quando isso acontece, muitas vezes nós somos levados ao desespero. Quando alguém perde de vista a soberania de Deus, ele começa a agir como se tudo dependesse dele. Às vezes nós começamos a agir como se as coisas dependessem de nós. E na maioria das vezes, nós não temos poder sobre nada. E isso gera em nós ansiedade, inquietação, desespero. E muitas vezes nós perguntamos, igual o servo de Eliseu. Nós olhamos e falamos assim, o que nós faremos? Nós temos que mudar a nossa perspectiva. Eliseu sabia que Deus já estava agindo. Essa tem que ser a nossa certeza. Deus está agindo. Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na vida de vocês, Deus está agindo na igreja. Existe também mais uma lição importante nesse texto. Deus não apenas protege o seu povo por meio da providência, Ele também usa a providência para fortalecer a nossa fé. O servo de Eliseu estava ali e ele estava precisando de livramento. Quando ele olha para o exército, ele fala assim, eu preciso de livramento. Mas ele precisava ali naquele momento também de crescimento espiritual. Ele precisava aprender que Deus age, que Deus é presente, que Deus tem poder. E por meio daquela experiência, Deus estava ensinando uma verdade que aquele jovem aprendiz, ele nunca mais ia esquecer. É aquilo que Eliseu fala, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus irmãos, mais são os que estão conosco do que os que estão com o mundo. Nós temos um Deus que governa todas as coisas, que é o Senhor dos exércitos, que é o Criador do universo. Todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. Muitas vezes o Senhor ele permite que aconteça conosco igual aconteceu com o servo de Eliseu. Nem sempre ele remove a dificuldade imediatamente. Às vezes ele deixa a circunstância difícil acontecer. É nesse momento que o Senhor usa as circunstâncias para nos ensinar a confiar nele. Às vezes nós lutamos, nós choramos, nós corremos atrás,
sendo que nós devemos simplesmente entregar para o Senhor, deixar nas mãos do Senhor, clamar a Deus, entregar para Deus aquilo que só Deus pode resolver. Deus estava formando naquele jovem uma confiança maior na sua presença, no seu poder, no seu cuidado. Naquele dia, aquele jovem acordou olhando para um exército inimigo. Ele começou o dia olhando para um exército inimigo que estava cercando a cidade. Mas ele terminou aquele dia conhecendo um Deus que governa todas as coisas. E esse continua sendo um dos propósitos da providência divina. Não apenas nos proteger, mas nos conduzir para uma vida de confiança cada vez maior no Senhor. Meus irmãos, nós somos o povo da fé, da esperança. Nós somos o povo que confia no Senhor. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está nas riquezas, não está na nossa força, não está na nossa qualificação, não está no nosso intelecto. O Senhor nos dá todas essas coisas. Mas a nossa confiança não deve estar amparada nestas coisas, porque todas elas são transitórias. Por mais que você adquira conhecimento, existe sempre alguém com mais conhecimento do que você. Por mais que você adquira riqueza, essa riqueza ela pode acabar. Por mais que você tenha saúde e força, isso vai se esvaindo com o tempo. Não existe nada nesse mundo em que nós possamos nos amparar que não seja no Senhor. Não existe nada. A nossa força está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Quando nós chegamos no final desse texto, do capítulo 6, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus não colocou essas duas histórias lado a lado por acaso. O Senhor quer nos mostrar. No início, de um lado, nós temos a história de um machado que se afunda no rio, e do outro, nós temos um exército inimigo cercando a cidade. À primeira vista, são acontecimentos totalmente diferentes, totalmente distintos. Mas ambos acontecimentos revelam a poderosa mão de Deus agindo em todas as circunstâncias. No primeiro momento, nós vemos que Deus demonstra que nada é pequeno demais para Ele. Ele se importa com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes da nossa vida. No segundo momento, Deus nos mostra que nada é grande demais para Ele. Não existe problema grande demais para o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que faz flutuar um machado de dentro de um rio, e um Deus que cega os exércitos inimigos e que nos cerca com os seus anjos. Esse é o nosso Deus, aquele que cuida da necessidade de um discípulo anônimo, e é o mesmo Deus que desvia o furor dos reis, que muda os exércitos, que transpõe o povo dele de um lugar a outro, e que guarda o povo. Esse Deus que nós vemos aqui é o mesmo Deus de hoje. O Senhor, Ele não mudou. Ele continua cuidando. O mesmo Deus que está aqui em 2 Reis é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas. Muitas vezes nós somos parecidos com o servo de Eliseu, não é? Ah, meu Senhor, o que é que nós faremos?
Meus irmãos, isso acontece conosco com muita facilidade. Quantas vezes eu já me peguei falando, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade financeira, nós olhamos para a enfermidade, nós vemos os conflitos dentro das nossas casas, os nossos conflitos familiares. Muitas vezes nós olhamos para a incerteza do futuro. Como que vai ser o nosso país? Quem vai ser o próximo presidente? Como será a economia? Os impostos estão muito altos. Às vezes nós olhamos para a oposição ao Evangelho. Nós vemos o povo de Deus ser perseguido. Nós vemos algumas coisas caírem nas nossas costas. Muitas vezes nós olhamos para o exército que está nos cercando. E daí nós não vemos os carros de fogo. Nós não vemos a mão invisível de Deus agindo sobre as coisas. E nós acabamos não vendo aquilo que Deus está fazendo. No entanto, meus irmãos, a realidade, ela não é definida por aquilo que nós conseguimos enxergar. A realidade, ela é definida pelo nosso Deus que governa todas as coisas, amém? Então, eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações para nós concluirmos e orarmos. A primeira aplicação é que nós não devemos interpretar a nossa vida através daquilo que os nossos olhos enxergam. O servo de Eliseu, ele olhou a situação, ele avaliou aquilo, ele não estava errado naquilo que ele estava vendo, só que ele não estava vendo toda a realidade. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos para todas as circunstâncias, para as dificuldades, e aí nós acabamos concluindo que não existe saída. Porém, eu quero reafirmar aos irmãos que a realidade não é determinada por aquilo que nós conseguimos enxergar. Quem determina a realidade das nossas vidas é Deus. Em segundo lugar, lembre-se que Deus está agindo antes de você perceber que Ele está agindo. Deus está agindo. Tudo o que acontece é permissão de Deus, não tem nada oculto. Deus não é pego de surpresa. Quando os olhos do servo foram abertos, ele viu as carruagens de fogo, os cavalos, o exército de Deus cercando toda a cidade, cercando o exército sírio. Deus não começou a agir quando o exército sírio chegou. Deus já tinha cercado, antes do exército sírio entrar, ele já estava dominado. Muitas vezes na nossa vida a gente pensa que Deus está atrasado, ou que Deus está ausente, ou que Deus não está vendo, ou que Deus não tomou conhecimento daquilo que está acontecendo. Meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. Deus nunca chega tarde. Ele sempre está. Deus já conhece, Deus sabe. Deus governa, dirige, sustenta. Por isso, o povo de Deus precisa aprender a descansar no Senhor. Quando nós não compreendemos aquilo que está acontecendo, Deus quer ensinar algo para nós. E o terceiro e último lugar, Deus às vezes usa as dificuldades como uma oportunidade para que nós venhamos a confiar cada vez mais nele, para que nós venhamos a aprender cada vez mais com ele. Meus irmãos, o Senhor podia ter impedido que o exército sírio chegasse na cidade. Mas Deus permitiu
que aquilo acontecesse para mostrar uma lição valiosa para o servo de Eliseu e uma lição valiosa para nós. Deus usa as circunstâncias para amadurecer a nossa fé. Nem toda prova pela qual nós passamos, ela vai ser removida. Muitas vezes elas acontecem para nos ensinar a depender cada vez mais de Deus. Deus permite que nós sejamos provados para que nós sejamos aprovados. Nós não precisamos entender todos os caminhos da providência, mas nós precisamos aprender a descansar no Deus da providência, amém? Por isso, a oração que Eliseu faz no verso 17, talvez seja a oração que toda a igreja deva aprender a fazer. Verso 17, a oração é essa: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a sua mão, nos dirigindo, nos guiando, nos levando para aquilo que Ele quer nos levar. Meus irmãos, que o Senhor nos ensine a confiar quando nós não entendermos. Que o Senhor nos ensine a descansar quando nós estivermos cercados. Que o Senhor nos ensine a crer quando os nossos olhos não enxergarem a solução. Lembre o que esse texto diz. Deus cuida de um pequeno machado. Esse mesmo Deus, Ele consegue encher uma cidade com o seu exército por causa de um único homem. João Calvino escreveu o seguinte: a ignorância da providência é a maior de todas as misérias. O conhecimento dela é a mais elevada felicidade. Isso é muito verdadeiro. Quando nós sabemos que Deus está cuidando de todas as coisas, nosso coração sente alívio, nós sentimos descanso, nós sentimos refrigério. Às vezes você está passando por um momento de tormento, mas que você sabe que Deus está à frente, permitindo que às vezes você passe por esse tormento para tirar um proveito muito maior. Isso é motivo de descanso para nós. Gostaria de convidar os irmãos a colocarem em pé. Meus irmãos, vamos descansar no Senhor. O que dirige a nossa vida não é o acaso, não é circunstâncias. Nós temos um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E esse mesmo Deus, através do Senhor Jesus Cristo, prometeu que jamais iria nos abandonar. Pai, nós te pedimos nesta noite, Pai, que possamos confiar no Deus da providência, que nós possamos confiar no Senhor, ó Pai, que nós possamos tirar os olhos das circunstâncias. Ó Pai, quantas vezes nós choramos, nós nos angustiamos, ó Deus. Isso é perfeitamente natural, porque nós somos homens e mulheres que somos pecadores, que temos a natureza do pecado. E muitas vezes, ó Pai, nós agimos com incredulidade. Pai, mas nessa noite eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos voltar para as nossas casas, para os nossos lares, com a certeza de que o Senhor age em todas as coisas,
de que não tem nada que está oculto aos teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai, a depositar a nossa confiança no Senhor. Ó Pai, que o nosso medo ele seja passageiro e o nosso coração se encha, Pai, da Tua esperança. Pai, nós sabemos que o Senhor guarda o Teu povo, que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso pastor. Ó Pai, que nós somos ovelhas do Seu aprisco. Nós pedimos nessa noite, Pai, cuida do nosso coração. Não permita, ó Pai amado, que a nossa mente fique entorpecida com as coisas do mundo e não veja que o tempo está se abreviando. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos o nosso coração perante o Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor Jesus Cristo, que a nossa esperança esteja na Tua palavra, na Tua provisão, no agir do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos assim nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,